Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um livro bem intrigante, que é basicamente uma série de reportagens ditadas por um espírito a um médium. E o interessante é que ele oferece uma perspectiva, assim, surpreendente sobre a vida após a morte, que desafia muitas noções comuns que a gente tem sobre santidade e até sobre o nosso propósito aqui na Terra. E já vamos começar com essa frase que é de virar a cabeça. A ideia de que ser homenageado na Terra pode, na verdade, ser uma fonte de sofrimento no mundo espiritual é o ponto de partida para uma história realmente impressionante. Isso nos leva direto ao nosso primeiro caso. A história um tanto estranha e, eu diria, de advertência de Domingos Gonzalez. A história de um homem que virou santo aqui na Terra só para essa honra toda se transformar num verdadeiro inferno particular. Então, aqui na Terra, a história dele termina com martírio e glória, certo? Mas no mundo espiritual, um novo capítulo, bem agonizante, estava só começando. A morte não foi o fim de jeito nenhum, mas o início de uma provação que ele jamais esperava. E aqui a gente vê o tamanho do contraste. É gritante, né? Toda a pompa da canonização dele na Terra se traduzia, do outro lado, numa prisão invisível. Cada canção de louvor parecia um eco de amargura, porque a imagem dele estava sendo usada para coisas que ele não podia controlar. No fim, a glória terrena virou a própria fonte do seu tormento. E por quê? Porque ele se viu acorrentado à terra, forçado a ouvir uma avalanche de orações completamente equivocadas. Como a gente vê aqui na lista, eram pedidos de gente que estava basicamente fugindo das suas próprias responsabilidades. Cada uma dessas preces era mais um elo na corrente que prendia ele, um lembrete constante de que a sua santidade estava sendo usada como desculpa para a preguiça dos outros. Pensa só. O desespero chegou a tal ponto que a vida dura, exaustiva de um escravo parecia uma fuga feliz do tormento do seu altar. Ele literalmente trocou os incensos e as homenagens pela atmosfera de uma senzala e ali se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, aliviado e feliz. A história do Domingos é chocante, sem dúvida. Mas o que ela realmente revela sobre a filosofia por trás dessas reportagens? Qual é, afinal, a tal grande surpresa que nos aguarda nessa transição que a gente chama de morte? E essa frase resume tudo de uma forma brilhante. A mensagem central é esta: a morte não é uma fuga, nem uma transformação mágica. É um momento de pura autoconfrontação. Não se encontram anjos ou demônios, mas sim o reflexo exato de quem a gente se tornou. A história do Domingos é um baita exemplo de várias armadilhas espirituais sobre as quais a obra diverte. São, sabe, ideias equivocadas sobre a vida e a morte que podem desviar a gente do caminho do verdadeiro crescimento. A fonte sugere que muita gente se perde nessas armadilhas. Elevam figuras a pedestais, transferindo suas responsabilidades. Ou ficam esperando que a morte, como se fosse um passe de mágica, vá resolver os problemas que deveriam ser resolvidos aqui e agora. Basicamente, acreditam que o trabalho de se transformar pode ser deixado para depois. Isso levanta uma questão poderosa sobre a nossa própria abordagem ao crescimento pessoal, né? Quantos de nós, talvez, estejamos esperando a morte para nos regenerar, adiando as lições mais importantes que a vida oferece agora mesmo? Para a gente aprofundar essa ideia, a fonte nos traz um outro caso. A história do irmão Severiano, um homem que tinha palavras muito poderosas, mas poucas ações. Depois da morte, o Severiano esperava o quê? Uma recepção calorosa, claro, dos amigos espirituais. Só que, em vez disso, ele se viu perdido, sozinho, nas sombras da própria consciência. A luz que ele acendeu de forma tão brilhante para os outros não conseguiu iluminar o seu próprio caminho. No mundo espiritual, o acerto de contas dele não veio de um juiz externo, mas das próprias palavras que ele pregava. Como o slide mostra, ele foi confrontado primeiro com a acusação de impor fardos pesados aos outros e depois com o veredito: a fé sem as obras é morta. Ele descobriu que não adianta ser um canal para a verdade. É preciso também ser um reservatório dela. Então, se a vida após a morte é simplesmente um reflexo de nós mesmos, o que isso faz da nossa vida aqui na Terra? Se não é uma sala de espera, qual é o seu verdadeiro propósito? E aqui está talvez a principal conclusão. A vida não é uma sala de espera, é a sala de aula. Os nossos desafios são a matéria da prova, o currículo feito sob medida para o nosso crescimento. Luta, sofrimento, dificuldade não são punições, mas sim oportunidades de aprendizado. No fim das contas, essa perspectiva é libertadora.
Ela coloca a nossa vida diária como uma jornada de aprendizado que nós mesmos dirigimos. A mensagem é clara: os dons da vida não livram ninguém da obrigação de caminhar com os próprios pés. E essa análise nos deixa com essa pergunta final que é bem provocadora. Se a grande surpresa é esse encontro com a gente mesmo, que pessoa cada um de nós está se preparando para encontrar? A resposta não está em nenhum guia, mas nas escolhas que são feitas a cada momento.